DNA. O código que dá identidade a cada ser humano. Tão exclusivo quanto uma impressão digital. Até agora. A ciência chegou ao ponto em que reproduzir plantas, animais e até seres humanos é tão fácil quanto fazer cópias em uma impressora. Humanos sob encomenda. It is a disgrace. Copiados a partir de qualquer original. Pessoas feitas em laboratório e não no útero. Multidões geneticamente modificadas para que o termo indivíduo não tenha significado. E se alguém pudesse criar uma cópia exata de si mesmo só para ter peças sobressalentes? No caso de um problema no coração ou nos pulmões, ele teria uma cópia exata. Seres humanos estão sendo clonados em laboratórios clandestinos? E quanto à criação de monstros meio homens, meio animais? Hoje nós revelamos os segredos da clonagem humana. E se a história que você aprendeu na escola for uma mentira? O nosso governo é controlado por uma sociedade secreta? Bem-vindo ao mundo das conspirações, onde mentiras, segredos e objetivos escusos remetem a uma única fonte. Estamos prestes a revelar os documentos secretos que o governo insiste em esconder. Estes são os arquivos confidenciais. 1996. Edimburgo, na Escócia. Uma ovelha doméstica nasce no laboratório de um instituto de pesquisa animal. Dolly se torna o primeiro clone mamífero das células de um adulto. A reação ao anúncio de seu nascimento é rápida e extrema. Houve protestos porque a clonagem de animais levanta muitas questões morais. Um dia isso vai levar à clonagem de humanos. No mundo das pessoas estritamente religiosas, a ciência estaria interferindo em algo de natureza divina, a criação da vida. O problema da clonagem, e nós vimos isso com a ovelha Dolly, é que o animal em si não é tão resistente a uma série de problemas. Os 6 anos de vida de Dolly são repletos de polêmica e incerteza. Ela dorme a portas fechadas devido às ameaças daqueles que temem as implicações de sua existência. Dolly morreu muito jovem. Ela teve problemas sanguíneos e falência de vários órgãos. Os defeitos dela como criatura viva, os problemas de saúde que ela teve, se devem ao fato de ela ser um clone? É provável que a resposta seja sim. Natureza. Um espermatozoide, um óvulo. O resultado. Um indivíduo com o DNA da mãe e do pai em quantidades iguais. E a única forma de reprodução das formas de vida complexas até agora. Sob condições normais, o espermatozoide e o óvulo se fundem e resultam em um zigoto. Mas condições normais não têm nada a ver com a clonagem. Nós pegamos o núcleo de uma célula da pele e colocamos em um óvulo cujo núcleo foi removido. Então, é como se o óvulo fosse um ovo de galinha do qual nós tiramos a gema e deixamos só a clara. Ele é inserido nesse óvulo e estimulado química e eletricamente. Com isso, o óvulo se torna um embrião. Nos anos seguintes a Dolly, outras espécies entram para o clube dos clones. Apesar da importância do assunto, muitos parecem não levá-lo a sério. Em 2009, um laboratório genético fez um concurso para clonar um cachorro perfeito. Qual seria o melhor cachorro? Um dos candidatos era um pastor alemão chamado Tracker, que foi um cão de resgate no 11 de setembro. Tracker, o cachorro, morreu aos 16 anos, mas seus 5 clones nasceram saudáveis. Eles ainda estão vivos, mas ninguém sabe o destino que tiveram. Em 2012, a Federação Equestre Internacional revogou a proibição à clonagem de cavalos de adestramento. Ou seja, daqui a uma geração, todos os cavalos das Olimpíadas podem ser clones de um único campeão. Ao aperfeiçoar a arte da réplica perfeita, o próximo passo dos cientistas é tão lógico quanto assustador: modificar a cópia.
Com a tecnologia desenvolvida, a questão seguinte é se podemos modificar os organismos de formas específicas adicionando um gene. Alterações bizarras e, para alguns, perigosas são introduzidas. E se o gene adicionado vier de uma água-viva fosforescente? E se esse gene for implantado em um rato? Teremos um rato que brilha. Os opositores da modificação genética e da clonagem temem pelo pior. Cabras cruzadas com aranhas, peças sobressalentes cultivadas em ratos de laboratório, vacas que dão leite humano. Pense até onde isso pode chegar se os cientistas conseguirem manipular certos tipos de genes. Pelo preço certo, muitos médicos podem duplicar seu animal de estimação favorito. Mas eles deveriam? Muita gente gastaria uma fortuna para estender a vida de um animal. Mas, a cada geração de clones, as chances de uma falha catastrófica aumentam. Os cientistas de hoje estão colocando o futuro da humanidade em risco em uma tentativa perigosa de brincar de Deus? A seguir, conheça o único médico que ousa contar a verdade sobre o que realmente está fazendo. Através da clonagem, os cientistas foram capazes de duplicar espécies de ouriços do mar a macacos. E a tecnologia reprodutiva humana já existe há décadas. Quando criamos um ser humano em uma placa de Petri ou em um tubo de ensaio, a dinâmica muda drasticamente e isso abre uma nova caixa de Pandora, digamos assim. Para muitos, a fertilização in vitro é um atentado contra a própria natureza. O óvulo da mãe e o espermatozoide do pai são combinados em laboratório. O ato da concepção humana torna-se um procedimento de rotina criado pelas mãos de um técnico e visando o lucro. Com o desenvolvimento da fertilização in vitro, é só um pulo até a criação de um ser humano totalmente clonado. E esse é um caminho que alguns médicos estão seguindo, mesmo a nossa revelia. Em 2005, a ONU emitiu uma resolução condenando a clonagem humana. Nem todo mundo tem as mesmas definições de certo e errado. Uns podem dizer que a clonagem humana é algo absolutamente errado, mas basta que um cientista acredite nela e ache que é algo correto para se tornar uma empreitada científica válida. Então, o trabalho continua longe dos holofotes da comunidade médica tradicional. Questões éticas não são levadas em conta. Tudo o que importa são os resultados. Arquivo confidencial. O médico da clonagem humana. O Dr. Panayiotis Zavos, um cidadão americano nascido no Chipre, dirige uma clínica de saúde reprodutiva bem-sucedida no Kentucky. Há décadas ele ajuda casais inférteis a conceber usando métodos consagrados como a fertilização in vitro. Em 2002, ele decide dar um passo além. Quando um homem e uma mulher não possuem os gametas, o homem não tem espermatozoides ou a mulher não tem óvulos, eu quero dar opções a essas pessoas e eu acho que a clonagem se torna outra opção que eles podem escolher se quiserem. Se podemos produzir uma ovelha, sem dúvida podemos produzir um humano. Em 2004, o Dr. Zavos abala o mundo ao fazer um anúncio chocante. Recently, transferred the first fresh clone embryo into the mother and we're waiting for results. The mother is a 35-year-old woman. Apesar da polêmica, não lhe faltam possíveis clientes. Sim, existem filas para clonagem, mas ela está satisfazendo uma necessidade ou está explorando o desespero das pessoas e as sujeitando a algo com consequências possivelmente monstruosas. Quando Zavos abre sua clínica, a clonagem animal está repleta de fracassos. Bezerros natimortos. Cordeiros nascidos com defeitos que tornam a vida insuportável e causam a morte prematura. O Dr. Zavos alega que procura imperfeições em cada clone, mas como é possível prever todos os problemas que podem surgir? Depois de 35 anos fazendo o que eu faço, eu nunca tive nada a ver com o nascimento de uma criança imperfeita, de uma criança doente. Não sei, talvez seja sorte. Eu não faço ideia do porquê as pessoas dizem que eu vou ser responsável pelo nascimento de monstros. And what kind of success rate do you think you might get? We can do 30% or better. Zavos prevê publicamente uma taxa de sucesso de 30%. O que acontece com os 70% de tentativas restantes é uma questão que intriga muitas pessoas.
70% of these children, by your own words, would be born mutated and have to be destroyed. It is a disgrace. It is a violation of human justice and human rights. Se a clonagem se tornar comum, ela pode levar a populações com uma variedade imprevisível de deficiências. E o que acontece com esta geração de clones defeituosos? Uma multidão de cidadãos de segunda classe? O clone só tem um genoma, o da pessoa que está sendo clonada. Quais são os direitos legais desse clone? A Suprema Corte determinou que corporações têm os mesmos direitos que as pessoas. Mas quando pessoas podem ser copiadas como clones, os limites ficam nebulosos. Uma empresa encontra os funcionários que ela precisa. Aí ela pega uma pequena amostra de tecido e, a partir dessa amostra, produz toda uma força de trabalho. Lavradores incansáveis, operários que não reclamam, ou seja, é uma versão tecnológica e bilionária da escravidão. No caminho até a clonagem humana, um passo que muitos consideram impensável já está sendo dado. Arquivo confidencial. O híbrido humano-animal. Nós desenvolvemos um sistema fascinante no qual nós criamos um embrião usando uma célula humana do corpo do indivíduo que nós queremos clonar. Mas em vez de colocar em um óvulo humano, colocamos em um óvulo de vaca. Chamamos de embrião híbrido. Muita gente diz, por que a transferência? É um caso letal, não vai se desenvolver? E eu posso responder a questão de se o embrião vai ser meio humano, meio bovino. Isso não vai acontecer. Nós somos cientistas, somos pessoas curiosas. Mas a nossa curiosidade acaba em um certo ponto, quando a questão da ética entra em cena. Mas é só uma questão de tempo até que outro médico cruze a linha que Szabo se recusa a cruzar? As possibilidades são infinitas. De híbridos de homens e chimpanzés a golfinhos com mãos humanas. E se algum bilionário quiser criar uma criatura meio cavalo, meio humana, para deixar trancada em uma jaula ou no seu quintal? Ela é o quê? Ela é considerada um ser humano com direitos? Ou é considerada um animal que ele pode deixar acorrentado? Até agora, a clonagem é uma forma milagrosa de se duplicar um ser humano. Mas o que acontece quando a pessoa clonada já está morta? A seguir, a clonagem humana pode resultar em um apocalipse zumbi? Avanços tecnológicos tornaram possível clonar seres humanos a partir de uma única célula, sob encomenda. As implicações são terríveis. Se houver um ditador militar que queira clonar um exército de si mesmo através da clonagem humana, ele pode. Se estes seres humanos não tiverem nenhum direito, mas forem cópias perfeitas desse ditador, nós teríamos, na teoria, uma brigada de super soldados. Tudo a partir de um espécime perfeito. Como qualquer computador doméstico pode gerar incontáveis cópias digitais idênticas, um laboratório militar poderia fabricar um número ilimitado de guerreiros ideais. Se houvesse um exército de super soldados clonados, eles seriam descartáveis, eles não teriam uma família esperando, eles não teriam uma vida para a qual voltar, eles fariam apenas o trabalho sujo do seu mestre. Na verdade, nós teríamos que pensar se eles seriam humanos. Os laboratórios clandestinos de hoje podem se tornar fábricas de clones? Existem indivíduos que estão criando espécies de soldados clonados, cuja única função vai ser combater em nome da elite. Eles vão ser clonados para matar. A reprodução normal é imprevisível e demanda tempo. Com o clone humano, os cientistas podem criar novos organismos sob encomenda. Então, por que parar em um exército? Arquivo secreto, a raça mestra e o plano mestre. Hoje em dia, a tecnologia da clonagem é restrita a poucos médicos e cientistas. Mas o que acontece quando ela cai nas mãos daqueles propensos a fazer o mal? Hitler queria criar a raça mestra,
Ele queria a supremacia de suas raízes germânicas e do que ele considerava o ser humano perfeito. Para fazer isso, ele ia reduzir a variedade genética através da reprodução seletiva. Se ele tivesse a tecnologia da clonagem humana, ele poderia contornar todo esse processo. Esta raça de superespécimes clonados possuiria as características desejadas pelos seus criadores: beleza, habilidade atlética, talento, força. O resultado seria um mundo cada vez mais habitado pelos perfeitos. Isso é eugenia. E a clonagem é uma forma incrivelmente eficiente de fazer isso. Se um líder quisesse atingir essa perfeição, ele proibiria as pessoas de se reproduzirem. Nós não teríamos escolha sobre quem ou o que seriam os nossos filhos. Os benefícios da clonagem humana não se limitam a nações, terroristas ou tiranos. As pessoas mais ricas do mundo poderiam encomendar clones com o propósito exclusivo de fornecer órgãos que não seriam rejeitados pelos seus corpos. Um bilionário de 50 anos sabe que daqui a 20, 30 anos vai precisar de órgãos novos para substituir os seus próprios órgãos que estiverem morrendo. Então, ele encomenda uma série de clones para cultivar o que ele quiser. Depois de uns 10 ou 20 anos, ele decide que vai pegar um desses clones, tirar os órgãos que precisa e descartar o resto. Agora, o bilionário é um novo homem. E o clone, bom, ele não era totalmente humano, certo? Hoje é um filme. Daqui a 10 anos, pode ser realidade. Em um mundo como esse, ninguém terá certeza de que não é apenas uma recipiente para as peças sobressalentes de alguém. Se você fosse um clone de peças sobressalentes, obviamente que seria impossível saber. Porque quem não fugiria se soubesse que alguém podia vir a qualquer momento e roubar seu fígado ou baço? Clones podem ser criados a partir de uma série de células humanas, que não precisam vir de uma pessoa viva. A ideia de trabalhar com tecido morto é obviamente fascinante para mim. Se eu pegar o tecido de uma pessoa viva e congelar, ou de um indivíduo morto há pouco tempo e congelá-lo, não há diferença entre os dois tecidos. De Dolly, a ovelha, a um golfinho com mãos humanas. Isso é progresso ou uma catástrofe anunciada? O que estas manipulações microscópicas guardam para o nosso futuro? A fertilização in vitro. Uma geração atrás era polêmica, até um tabu. Hoje é lugar comum. Este é o futuro da clonagem humana? Eu acho que a clonagem humana tem um lugar e um papel a desempenhar no mundo, desde que seja usada de forma construtiva e positiva. E se alguém me acusar de estar interessado em criar monstros ou qualquer outra coisa, é porque não me conhece. Pela primeira vez na história, os médicos podem decidir não apenas quem vive ou morre. Eles podem decidir quem é criado. Reflita sobre isso. Não é uma questão de se a clonagem humana ocorrerá, mas de quando. Até agora, as tentativas do Dr. Zavos não renderam um bebê vivo. Mas quando isso ocorrer, estaremos diante de uma questão assustadora. A pessoa que o encara no espelho é o seu reflexo ou o seu clone?